Estamos iniciando o programa Família, etc. e tal. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito discutido por aí, mas é pouco praticado: inclusão social. E para falar bem desse assunto, eu recebo a Valdízia Rodrigues de Lima. Ela é nada mais nada menos do que pedagoga, mestranda em educação, especialista em políticas públicas, educação especial e inclusiva. E também é responsável por implantar a política de inclusão educacional aqui no município de Cubatão. Valdízia, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigado, também é uma honra estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro muito enquanto profissional, enquanto pessoa humana que é. Muito obrigada, isso, né, é também daqui para aí. Bom, Valdízia, para a gente começar a falar sobre inclusão, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores um pouco sobre o aspecto panorâmico da inclusão, desde o seu início. Então a gente vai tentar fazer uma retrospectiva, né, um pouco da questão da inclusão específica da pessoa com deficiência, que foi uma solicitação, né, do programa e sua, e a gente acha muito importante. E por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela sofreu várias afrontas, né, à pessoa dela, aquilo que ela pensa, ao ser humano que é. Então, já na antiguidade, né, a gente percebe pelas histórias, pelos livros, que as pessoas que nasciam com deficiência eram tiradas dos pais, né, e eram jogadas em precipícios para que morressem. Né? E caso não morressem pelo impacto, morreria de qualquer maneira ao ficar abandonada. Né? Pelo percurso da história, um pouco foi mudando, porque passou daquela que era tirada do seio da família, até muitas vezes com o próprio consentimento da família, né? Para aquela que começou a ser tratada em asilos, tratadas em instituições, por comunidades religiosas, tanto da Igreja Católica, a Igreja Evangélica, ou mesmo da Igreja Espírita, mas mesmo assim continuava segregada. A gente percebe isso até em histórias de filmes, que famílias abastadas, principalmente, quando percebia que nascia uma criança com deficiência, ela era retirada da família, né, e para todos informavam que a criança havia morrido, e ela era levada para algum asilo ou para alguma instituição, e lá era criada, né, por esse asilo. Com o tempo surgiram as escolas, né, ou melhor, antes das escolas surgiram os estudos científicos, né? A pessoa com deficiência, ela virou um objeto de pesquisa para tentar se curar a deficiência, encontrar mecanismo para a cura da deficiência. Nesse caminho, ela era considerada endemoniada, então muitos espíritos tentavam se tirar espírito das pessoas com deficiência. Por quê? Porque tentavam fazê-las ficar normais, né? Até porque consideravam deficiência, até não consideravam como ser humano, né? Como se fosse um monstro. Isso, eram excluídos de todas as formas. Já começando pela família. Pela família, né? Até porque culturalmente se entendia que ela não fazia parte desse complexo da humanidade, né? E, felizmente, foi melhorando esse processo ao longo dos anos, né? Surgiram as escolas, né? Antes as escolas segregadas, que a gente fala que eram as antigas escolas especiais, que eram montadas em instituições, né, de apoio. Apropriada para essas crianças. Então, eles viviam lá, cuidados por pessoas que não se deixava com que eles tivessem o convívio com a sociedade. Certo. Né? Essas escolas eram especializadas no cuidado das pessoas com deficiência. Passado ao longo da história, foi se pensando, por que excluí-los? Por que deixá-los separados? São seres humanos, né? Da mesma forma que os outros. Da mesma forma que os outros. Então, cada dia mais foi pensando-se mudanças, foi se implantando mudanças, tanto na questão cultural, quanto na questão da aceitação, quanto na questão do respeito. E hoje a gente está com a questão da inclusão, né? Basicamente a inclusão social. Começou pelo pressuposto da inclusão social,
que levou como base a inclusão das pessoas com deficiência, que era tido do grupo dos excluídos da sociedade, aquele grupo que era mais excluído, porque não podia fazer parte da convivência do todo, né? Tinha que viver separado, com pessoas diferentes, tratando de forma totalmente diferenciada, porque não tinham condição de viver em sociedade. Então, a questão da inclusão, que a gente defende, né, e luta para que ocorra cada dia mais, é entender que todos somos seres humanos, que todos merecemos respeito, que todos, tanto perante a Deus, tanto perante a lei, somos iguais. Somos iguais. E você está contando um pouquinho aí da inclusão desde o início. Eu fico pensando que, infelizmente, ainda hoje existem famílias que pensam como essas famílias, né, do início. Tem vergonha dos seus filhos, tem essa criança, ela tendo alguma deficiência ou não. A gente sabe que Deus planejou, Deus colocou essa criança ali para essa família cuidar. Né? Mas hoje ainda tem esse preconceito. Ainda tem realmente o preconceito. Por quê? Porque a sociedade, algumas pessoas ainda têm culturalmente essa história da deficiência, né? Então traz esse preconceito interiorizado. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho preconceito, eu trato todas as pessoas da mesma forma, né? E a gente percebe que não é assim, né? A gente pode perceber quando acontece perto da gente uma pessoa que tem um ataque epilético, né? Então, a tendência das pessoas é correrem, saírem... Já achar que é contagioso. Isso, porque até na história da deficiência, a gente tem relatos, né? Principalmente a gente que estudou a fundo a questão da discriminação, que as pessoas tinham medo da baba. Né? Que a baba da pessoa que estava tendo uma crise, né, de epilepsia, ela iria pegar na pessoa que fosse socorrer. Então, assim, corria, saía, né, como se a pessoa tivesse uma doença contagiosa que fosse contagiá-lo. Né? Então, assim, a família muitas vezes esconde, não é nem... estou escondendo porque quer preservar, com a ideia de que quer preservar, a ideia de que assim está protegendo. Então tem bastante coisa ainda para a gente falar sobre inclusão, né, em todos os aspectos, mas eu queria que você falasse para a gente quais são as principais barreiras que contribuem para que ainda exista essa exclusão. Olha, Miriam, eu penso que assim, o preconceito, né, o preconceito, ele ainda é uma chaga na humanidade, né? Porque o preconceito leva a pessoa a criar conceitos errados, né, sobre processos da vida. Achar que o pobre não merece respeito, achar que o indígena não é tão inteligente, né? Achar que uma pessoa com deficiência, às vezes, que tem uma certa dificuldade, não vai evoluir. Então, tem alguns, assim, prognósticos muito severos de uma pessoa com deficiência. Não vai evoluir. Quem somos nós para dizer até onde cada um vai chegar? Né? E a gente acredita muito nesse trabalho da educação, no sentido, assim, de fazer com que a criança vá se empoderando, né? Vá tomando... assim, conhecimento de si, vai se empoderando com força para poder até ela mesma encontrar caminhos para vencer a sua própria dificuldade, com o apoio do grupo de trabalho, grupo de professores, né, técnicos. E aí vai desenvolvendo as habilidades que se achava que não tinha e está lá escondidinha, né? Com certeza. Guardadinha. Seu ponto de vista, na nossa sociedade, quem são esses excluídos e quem são os incluídos? Então, é uma pergunta, a gente fala um tanto complexa, né? Porque assim... É para catucar, né? Eu penso assim, que normalmente a pessoa diz assim, eu não excluo ninguém, né? Eu não excluo ninguém, eu não tenho preconceito, né? E aí a gente percebe que além de excluir, ela tem tanto preconceito e não consegue nem perceber, né, esse preconceito. Então, quem é o excluído? Vou pegar um exemplo próprio. Eu sou uma menina que veio de uma favela, uma ex-favelada. Pelo conceito da sociedade, nunca chegaria a ser professora, né? Nunca teria uma pós-graduação,
verdade. Né? Por quê? Porque já existia um conceito de quem era o antigo favelado no tempo que eu fui criança e morava na Vila Antiga, Vila Socorro. Né? E aí o que a gente percebe? Quem somos nós para medir a capacidade ou o avanço de alguém ou o retrocesso, né? Como talvez alguns queiram falar. Então, quem será o incluído? Quem será o excluído? Eu acho que hoje o excluído é aquele que a gente não respeita no cotidiano, né? É a pessoa com deficiência quando a gente esconde, né? Mas eu também sou excluído quando eu penso que estou fazendo isso para o bem, né? Certo. Então eu não tenho ainda a noção de que aquele fato está gerando mais exclusão. Não sei se eu consegui traduzir para você, porque a gente pensa assim, o pobre é o excluído. Então, eu justamente fiz essa pergunta porque quando se fala em inclusão, a primeira coisa que vem na mente, acredito que na maioria das pessoas, é assim, então é alguém com deficiência, né? Que a gente possivelmente já veja logo. Isso. Mas existem vários tipos de exclusão. Isso. Ó, hoje mesmo a gente está vendo no Brasil várias políticas de inclusão. Para quê? Para vencer a pobreza, a miséria, né? O preconceito contra as etnias, né? Outra coisa também, a questão da vulnerabilidade social, pessoas vivendo em condição de miséria, né? Em condições subhumanas. Então, o que é essa inclusão? São proposições para fazer com que a pessoa humana tenha respeito e dignidade, seja respeitada, né? Enquanto pessoa humana. Que todos merecem que isso. Todos merecemos isso. Olha só, Valdísia, você falou aí do Brasil. Será que o brasileiro em geral, ele tem realmente noção disso? Ou será que é por questões de lei, aí eu tenho que, vou fazer essa inclusão, vou praticar? Boa pergunta. Olha, muito boa pergunta. Porque normalmente as pessoas começam a praticar alguma coisa de forma impositiva, né? Ou assim, por questão até de ensinamento religioso, que ela tem que respeitar as pessoas, né? Ou vou cumprir porque a legislação assim diz que eu tenho que fazer, né? E aí a gente pergunta, uma outra pergunta, o que leva uma pessoa a promover ações de inclusão, né? O que leva uma escola a abrir as portas para a criança? Hoje o que leva uma escola a abrir as portas ainda é a legislação. É a legislação. É a legislação. Ou seja, de um modo aí que você está falando, a lei ela acaba impondo e aí a gente tem que praticar. E depois os outros conceitos, né, tanto religiosos como valores cristãos, eles vão induzindo você a praticar. Eles vão sendo agregados ao processo. Agregado ao processo, porque toda mudança, né, essa mudança de pegar uma pessoa com deficiência e jogar no precipício, e aí chegar a ponto dela passar para uma escola, mesmo que sejam as antigas escolas segregadas, né, escolas especiais antigas, até a situação de hoje, onde qualquer pai, qualquer mãe pode procurar a escola mais próxima da residência dela e efetivar a matrícula do seu filho, né? Embora hoje, na maioria dos municípios, essa matrícula tem uma central de vagas que regulamenta, que recebe essa matrícula, mas a mãe pode estudar próximo da casa dela. Por lei assegurado, direito assegurado por lei. Olha só, eu vou te segurar um pouquinho aí, porque nós vamos para o nosso intervalo rapidinho e voltamos já. Continue conosco.